Olá, alunos. Aula passada iniciamos a segunda unidade, né? Decidi sobre as ideias, fizemos alguns questionamentos e agora eu quero debater com vocês a página 12, né? Pessoal, entre o século XVII e o século XVIII, houve toda uma efervescência cultural e social, né? Principalmente na França. A questão das ideias iluministas. Iluminismo vem do quê? De luz, de conhecimento, no sentido de conhecimento. Então, nesse período se destacaram diversos filósofos, como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, como a gente debateu na aula passada, Montesquieu, inúmeros filósofos que embasaram as ideias iluministas, né? E Voltaire e Jean-Jacques Rousseau, ele tinha alguns pressupostos, né? algumas ideias a respeito da sociedade, né? Como a sociedade deveria se configurar. Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem nasce livre, mas por toda parte encontra seus grilhões. Ou seja, a gente tem a liberdade de nascimento, mas a gente tem nossas amarras, nossos ferros, que limitam nossa liberdade no meio social, né? E Jean-Jacques Rousseau, no caso, ele falava dessa liberdade no sentido físico, a liberdade física. E Voltaire dizia, a frase que tem aqui no livro de vocês, na página 12, ele fala muito da questão, por exemplo, essa citação, posso não concordar com tudo aquilo que você diz, mas eu defenderei até a morte o direito de dizê-la. Ou seja, de dizê-lo. Ele falava da liberdade de expressão. Nesse período havia muita desrespeito com relação a isso, repressão das autoridades, dos reis absolutistas, né? Então ele pregava essa questão da liberdade de expressão. Você tem todo o direito de dizer, mesmo que você possa arcar com isso, mas você tem o direito de dizer, se caso tiver os excessos. E nesse período de forte efervescência dos elementos da razão, da questão do conhecimento, em 1789, aí o iluminismo acabou, como é que se diz, repercutindo em diversas revoluções por toda parte, né, no planeta. Por exemplo, a Revolução Francesa, em 1789, e a questão da formulação da primeira declaração que determinava como deveria acontecer a questão do convívio social. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que a gente debateu a aula passada, que eu disse que ia conversar com vocês a respeito disso, né? Ela continha 17 artigos e dois deles instituíam as liberdades de pensamento e expressão. Essa unidade vai falar sobre isso, liberdade de expressão e a questão de mídia de massa, né? Então, esses dois artigos ilustram bem o que a gente vem debatendo. Eu vou fazer uma breve leitura desses dois artigos. No artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ele diz assim: ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contanto que a manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Ou seja, antes da repercussão do iluminismo e da Revolução Francesa, havia uma forte repressão da Igreja Católica a outras religiões. Ou seja, a Igreja Católica detinha um poder sobre a sociedade daquele período. Então houve essa crítica aos dogmas e os preceitos da religião católica. E nesse período houve a formulação desse documento. E o artigo 11º, ele diz assim: a livre comunicação do pensamento e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos pela lei. Ou seja, já nesse período já havia a questão de a repercussão
da criação de um documento que dava liberdade do ser humano de produzir, de imprimir, de participar de um jornal, por exemplo, ou de uma revista, escrever artigos a respeito e opiniões a respeito de determinados acontecimentos sociais, ou até mesmo críticas políticas, mas que ele, se caso ele abusasse, ele poderia ser punido. Ou seja, você tem o direito de dizer o que você quer, mas em certos limites. A gente não pode abusar. É questão da calúnia e da difamação, você inventar as coisas. Então, esses artigos previam essa liberdade de expressão, contanto que você não inventasse, né? E esse primeiro documento de inspiração iluminista, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, influenciou também, posteriormente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que contém 30 artigos, que é mais completa, né? E essa declaração, posteriormente, influenciou, como eu disse a vocês na aula passada, as constituições ao longo do planeta e dos países que tem, né? Por exemplo, o Brasil, em 1988, formulou sua Constituição, né? Que até hoje está em voga. Na página 14, tem 2 outros artigos a respeito dessa questão de liberdade e liberdade de expressão, debatido nessa aula. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no caso, né? O artigo 18 e o artigo 19, ele fala a respeito disso. Todo homem tem direito de liberdade de pensamento, consciência e religião. Ou seja, eu posso professar minha religião, eu posso ter meus dogmas, contanto que eu não efetue alguma ação que prejudique outra pessoa, no caso, né? E o artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Ou seja, eu posso me comunicar através pela internet, professar minhas opiniões, contanto que não infringe a lei, né? Que eu não invente, não difame. Então há toda um arcabouço que a gente herdou dessas ideias iluministas e da Revolução Francesa, que inspiraram diversas outras revoluções, até mesmo revoluções no nosso país. Então é isso, pessoal, essa aula. Eu vou deixar o link da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que contém 30 artigos, e eu quero que vocês participem do chat, porque a grande maioria não está participando, e através desses novos decretos que tiveram no nosso país, a questão do decreto municipal, algumas a gente vai ter que fazer avaliação e vai contar como nota. Então, assim, quase ninguém está participando e tem que ter essa participação. Eu vou conversar um pouquinho mais com vocês na próxima aula a respeito das avaliações. Eu vou passar atividades avaliativas, então eu quero que todo mundo participe. Quem não estiver participando, corra para poder começar a estudar e participar. Então é isso, pessoal. Até a próxima.